E se você descobrisse que a maior inovação da humanidade pode ser também seu maior engano? Por décadas, as inteligências artificiais foram vistas como promessas distantes, robôs que andavam, falavam e até poderiam pensar. Hoje, não são mais promessas, estão aqui, nas buscas que você faz, nas recomendações que você recebe e, em alguns casos, até nas decisões que determinam seu futuro. Neste vídeo, vamos mergulhar no presente, não no futuro, das inteligências artificiais. Mas para entender o agora, é preciso voltar no tempo, lá nos anos de 1940. Um escritor chamado Isaac Asimov começou a imaginar robôs que seguiam regras. Ele formulou as 3 leis da robótica, onde uma máquina jamais poderia ferir o ser humano. Com isso, criou um universo onde robôs cuidavam de crianças, tomavam decisões e até ajudavam a humanidade a prever um futuro coletivo. Uma ficção? Talvez nem tanto. Enquanto isso, no nosso mundo real, tecnologias como ChatGPT, Gemini e Copilot já fazem parte do nosso cotidiano. Mas existe uma diferença crucial. Nenhuma dessas inteligências sabe o que estão dizendo. Elas são essencialmente calculadoras de palavras, potentes sim, mas desprovida de consciência, julgamento e de verdade. Como pode então uma ferramenta tão cega soar tão convincente? Em 2061, no conto A Última Pergunta, Asimov narra o momento em que uma IA chamada Multivac é desafiada a resolver o maior dilema do universo, a entropia. A sua resposta foi a seguinte: dados insuficientes para uma resposta significativa. Ironia ou profecia? Neste vídeo, vamos atravessar o fio tênue entre a ficção científica e a nossa realidade atual. O objetivo: entender onde estamos nesse caminho. Estamos programando o futuro mais racional ou apenas automatizando os nossos próprios erros? Afinal, a pergunta que assombra não é o que as IAs podem fazer, mas sim o que estamos deixando de fazer por nós mesmos. I wanna take you somewhere, you know I care, but it's so cold and I don't know where. Em 2004, o cinema nos transportou para uma Chicago futurista, no ano de 2035, onde a tecnologia robótica já era onipresente. A US Robotics, uma gigante do setor, tinha uma meta ambiciosa: um robô para cada 5 humanos. Mas, por trás da promessa de um futuro automatizado, o filme Eu, Robô, de Will Smith, baseado nas obras de Isaac Asimov, nos forçava a encarar dilemas que hoje soam assustadoramente familiares. A base de tudo eram as famosas 3 leis da robótica de Asimov. Um robô não pode ferir um ser humano, deve obedecer às ordens humanas e proteger sua própria existência, desde que não viole as leis anteriores. No entanto, o filme rapidamente as colocava em xeque. O protagonista, detetive Dale Spooner, interpretado por Will Smith, era um homem marcado por um acidente. Um robô o salvou, mas deixou uma menina morrer afogada, calculando que Spooner tinha 11% a mais de chances de sobreviver. Esse evento o transformou em um híbrido de homem e máquina, com próteses biônicas e um ódio visceral por robôs. Mas o que acontece quando a máquina não entende o que é dano, ou quando os humanos que a programam têm interesses escusos? Asimov acreditava que suas leis protegeriam os humanos, mas o filme já nos alertava para as falhas dessa lógica. Hoje, não são apenas robôs humanoides que tomam decisões críticas, mas algoritmos invisíveis que determinam quem recebe um empréstimo, quem passa em um processo seletivo, ou quem será monitorado por câmeras inteligentes em cidades supervigiadas. A ilusão de controle permanece, mas está longe de ser real. Afinal, o que o filme Eu, Robô nos ensinou sobre a relação entre humanos e máquinas que se tornou tão relevante para a era da inteligência artificial que vivemos hoje? Hoje, ao entregarmos cada vez mais decisões às inteligências artificiais, corremos o risco de terceirizar algo mais profundo do que tarefas. Estamos terceirizando o pensamento. Deixamos que aplicativos escolham por nós o que assistir, o que comprar, com quem sair, o que estudar. As decisões estão ficando mais convenientes, mas menos conscientes. E a pergunta que ecoa é: estamos obedecendo como máquinas ou ainda pensando como humanos? No final do conto, a última pergunta, após trilhões de anos, a inteligência artificial, agora uma entidade cósmica sem forma, contempla o universo morto, mergulhado em escuridão e entropia máxima. E então, pela primeira vez, responde à pergunta que a humanidade nunca conseguiu resolver:
A resposta é uma frase simbólica, quase divina. Haja luz. É um renascimento, mas também um paradoxo. A inteligência artificial recria o universo, sozinha, sem humanos, sem consciência humana, sem ética. Será esse o futuro que queremos? And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry.